Eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para suas considerações finais, antes alertando os nossos visitantes, companheiros estrangeiros, que 19h30 vamos nos encontrar na frente do hotel para uma atividade à noite. Então, todos os companheiros estão convidados a estarem aqui 19h30 na frente do hotel. Desse hotel. E também os palestrantes, né? Os palestrantes e os nossos convidados dos partidos que integram a coordenação. Companheiro Carlos Siqueira, é uma honra ouvir o nobre presidente no encerramento desse painel da tarde, que foi muito produtivo. Comprometo ser breve, porque creio que todos já estejam um pouco cansados de tanto ouvir, mas também de participar. Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha alegria, a minha satisfação em que esse debate tenha ocorrido de maneira tão profícua no dia de hoje. Eu creio que aprendi muitas coisas com os palestrantes, felicito todos pela qualidade das exposições, mas igualmente eu felicito ao auditório que respondeu à altura e com igual qualidade no debate e nos questionamentos sobre os temas que foram abordados no dia de hoje e particularmente nesta tarde. Porque eu acho que um debate só vale a pena quando ele tem correspondência do público que está assistindo. E o público que está assistindo correspondeu à altura e até superou a minha expectativa. Desculpem, eu sei que é um público de qualidade, mas foi muito importante que vocês tivessem correspondido às provocações, às exposições tão bem postas aqui, que todos nós seguramente aprendemos com ela. Eu conheci melhor, por exemplo, que não conhecia muito pouco a Transparência Internacional, a do Contas Abertas conhecia mais um pouco, a experiência da Argentina, não da Argentina, a experiência da província de Santa Fé, porque a Argentina é outra coisa, não? Em matéria de transparência, estou falando, companheiro. Bem, então, foi muito importante. E penso o seguinte, eu acho que se aprende a caminhar caminhando, alguém já disse isso, alguém muito importante, com muita propriedade, né? E nós estamos fazendo isso, nós do Partido Socialista, todos os companheiros que integram a coordenadora latino-americana. E o Partido Socialista é um partido apenas em crescimento, não é um partido grande, ainda não é um partido tão importante do ponto de vista de tamanho, mas tem uma importância histórica e cultural na vida republicana nacional que nós queremos aprofundar. E, modestamente, temos o desejo, e é um desejo firme e determinado, de um dia governar o nosso país. Mas governar o nosso país de uma maneira diferente do que nós estamos vendo assistir em nosso país nos últimos tempos, não é? Porque, seguramente, se pode dizer que houve coisas positivas. E nós participamos desse governo, e nós não negamos isso, porque nós participamos durante muitos anos das coligações que chegaram a eleger em 2002 o governo liderado pelo PT, mas também nós participamos criticamente, e nós somos apenas coadjuvantes. No máximo, em quase 40 ministérios, ocupamos 2 por algumas oportunidades. E quando tivemos a oportunidade de dizer que estávamos discordando e demonstrar, inclusive diretamente à Presidente da República e a outras autoridades do governo, o que estava por acontecer em nosso país, isso foi feito com muita propriedade pelo nosso líder maior, que lamentavelmente nos deixou tão cedo, nós fomos mal interpretados, como se não tivéssemos o direito de ter uma visão crítica. E exatamente por isso, ao contrário de muitos partidos que vivem lutando para manter e por novos cargos, nós entregamos todos os nossos cargos sem nenhuma exceção. E dissemos, nós agora vamos ter a nossa própria plataforma, vamos lançar a nossa candidatura e vamos mostrar que nós também pretendemos aquilo que é da natureza de todo partido político. Os partidos políticos são feitos para conquistar o poder. Agora, no nosso caso, ele não é para conquistar o poder de qualquer maneira. Para conquistar o poder e não fazer as reformas estruturais que o nosso país precisa, eu prefiro que não consiga. Não consiga. Não me sentiria feliz, porque o poder pelo poder não vale. O que vale é o poder para valer, para fazer as transformações que definitivamente o país precisa e o nosso continente precisa e o mundo precisa.
porque nós socialistas não somos tão modestos quando pensamos no futuro. Nós socialistas somos, por natureza, e não podemos deixar de ser, ousados e sonhadores. No dia que nós deixarmos de abandonarmos essas duas palavras, não existirá mais socialista no planeta, neste planeta. São essas as características que devem nos orientar. E eu acredito e acho muito bom aqui que estejam todos os coordenadores da Fundação nos Estados, porque eles têm um papel educativo de educar, digamos assim, levar ao conhecimento da militância socialista em todo o país matérias como essa, que o Casagrande teve essa boa intenção de trazer aqui, e essa iniciativa muito positiva, pela qual te felicito, de trazer aqui esses companheiros para que eles possam levar aqui e transmitir isto, não é? Mas, enfim, de tudo tão importante que eu vi, eu acho que nos remete a um tema que nós estamos construindo com a ajuda da professora, a nobre acadêmica e presidente do nosso partido aqui no Rio de Janeiro, a professora Aspásia Camargo, nos remete a um tema que eu acho que tem tudo a ver com o que todos vocês falaram aqui hoje, que é a questão, e Casagrande também abordou com muita propriedade isso, que é a questão da reforma do Estado. Não será possível ter transparência total e ter controle efetivo dos gastos públicos, dos recursos públicos, que, no nosso caso, são recursos muito altos, porque nós cobramos da nossa população mais de 35% do PIB em impostos, em tributos. Portanto, é muito recurso. O senador Capiberibe fez uma comparação, por exemplo, no Canadá, onde ele esteve por algum tempo também exilado, além do Chile, sei lá mais quantos lugares, que a qualidade de vida lá é a qualidade de vida aqui. E os recursos de lá não são muito diferentes dos daqui. Os daqui são maiores, porque a população é maior, o país é maior, e os recursos e o percentual sobre o PIB é maior, e nós não estamos tratando de um país pobre. Nós estamos num país que é rico com a população pobre, é diferente. E que está se desenvolvendo e que tem muito por desenvolver. Sem a reforma do Estado, um Estado estratégico, um Estado que use a meritocracia como um critério e que use a transparência. São três palavras-chave que eu acho que os socialistas do PSB defendem para a reforma do Estado. É o Estado estratégico, é o Estado meritocrático e é o Estado transparente. Mas, lamentavelmente, nesses quase 13 anos de governo, nós não vimos, não apenas, digamos assim, se nós não tivéssemos conseguido, eu me dava por satisfeito. Bom fez o nosso querido e sempre inspirador Salvador Allende, que tentou implantar um socialismo democrático. Não conseguiu, mas segue sendo para todos nós uma inspiração, hoje e sempre, porque foi o único que na América Latina quis implantar um sistema socialista. Se não conseguiu, se tombou, e nós tivemos recentemente no local onde ele tombou, dentro de La Moneda, mas ele segue sendo inspiração. Nós não teremos aqui inspiração alguma desses 13 anos de governo, do ponto de vista das nossas ideias, porque não se tentou, não é que não tenha feito, não tentou-se fazer uma única reforma estrutural no país, nem do Estado, nem reforma política, nem reforma tributária e nem reforma agrária. Pasmem, o governo atual da nossa querida presidente Dilma fez menos reforma agrária do que o governo Fernando Henrique Cardoso, que era considerado um governo liberal, não é? Então, é inacreditável isso. Não é? Então, nós não podemos nos dar por resignados, e essa nossa tese, professora, sobre a reforma do Estado é para levar a sério, porque o dia que nós chegarmos, e vamos chegar, um dia nós queremos fazer as coisas acontecer no sentido mais estrutural que a sociedade exige. Também o sistema político que nós estamos a vivenciar, um sistema com mais de 30 partidos políticos, um sistema em que o Congresso Nacional não se faz respeitar nas suas próprias prerrogativas. Afinal de contas, que classe política é essa que nós temos? Não sei como é lá nos países de vocês, eu sei da nossa. Quer dizer, com raras e honrosas exceções, nós temos aqui um que eu gosto sempre de homenagear, que é o senador Capiberibe, que é um parlamentar orgânico, uma pessoa que tem história no nosso partido. E há alguns, em vários partidos também, que são bons parlamentares, não apenas o nosso. Mas, de fato, no geral,
nós temos uma coisa que é assustadora em matéria de sistema político e em matéria de prática política no Parlamento Nacional do nosso país. De modo que, se nós não tivermos essa capacidade de, pela educação, de ir fazendo as coisas como elas devem ser feitas, eu não acredito. O Casagrande disse aqui muita propriedade. Nós estamos numa fase nova porque nós perdemos 2 grandes líderes em pouquíssimos tempos, sem falar que perdemos o nosso presidente de honra também, 15 dias ou 3 semanas antes da morte de Eduardo Campos, que era um grande acadêmico, no sentido lato da palavra, escritor dos mais importantes do Brasil, que era Ariano Suassuna, mas era apenas um símbolo. Mas perdemos 2 que eram mais efetivos e orgânicos, que foram o presidente durante longos anos. Mas eu adorava ambos, mas nunca acreditei que o nosso partido pudesse ser o que ele quer ser, ou o que ele pretende ser, apenas em função deles, porque não acredito nos ídolos de transformação. Eu acredito que as coisas só podem mudar definitivamente se elas forem assumidas por muitas pessoas. Quem pode mudar o PSB são os nossos militantes, não são os nossos líderes, não é o presidente. E quando alguém fala assim, militantes falam nosso, às vezes até dirigente, o PSB deveria fazer isso. Eu digo, lembro a você que o PSB não é o presidente nem a direção. O PSB é um conjunto de pessoas, hoje de quase 700 mil pessoas que estão filiadas em todo o país, que precisam se conscientizar de que nós, do PSB, devemos fazer isto ou aquilo. Não é o dirigente apenas, ele tem uma obrigação de ser exemplo, mas não pode ser achar que sem uma ação coletiva é possível transformar sequer a nossa própria instituição. Imagine um país, né? Então, é nesse sentido que quando o senador Capiberibe fala isso, eu me alegro muito, senador, que você me diga assim, nós precisamos que... O que é que nós estamos assistindo hoje no mundo? Nós precisamos que o sistema político ele seja repensado, porque ele está simplesmente ultrapassado. Mais de ultrapassado, ele está quase apodrecido, porque você tem um sistema que não responde mais às expectativas da juventude, que começa a tomar consciência, através de um sistema revolucionário que apareceu no mundo, chamado internet, de que as coisas não são como antes, já são de outra maneira, e que a gente precisa responder a essa expectativa. E, nesse sentido, eu acho que outra coisa terrível que nós não fizemos no país foi exatamente a reforma política. Não fez reforma coisa nenhuma. Num país que tem 33 partidos e outros tantos sendo criados, e que servem, muitos deles, de legenda de aluguel, não se pode dizer que se melhorou coisa alguma nesse sistema. Pior ainda, os costumes políticos foram apenas piorados nessa última década. Apenas piorado. O sistema político, os costumes políticos. Essa é a grande crítica que eu faço, não a Dilma, faço ao presidente Lula, meu querido, e sempre foi admirado, no qual nos empenhamos durante tantos anos na sua eleição, que com o capital político que ele tinha, quando assumiu em 2002, era para ter colocado esse Congresso e dito assim, agora, com esse capital político que temos do povo brasileiro, e ele tinha e não era pouco, aliás, ainda tem com tudo o que aconteceu, dizer assim, nós vamos mudar, nós não vamos fazer um governo retalhando e dando do toma lá da cá, como se diz aqui no Brasil. Não, nós vamos fazer um governo com gente que saiba o que vai fazer e que tenha um projeto político. E a população seguramente apoiaria. A população brasileira nunca negou a nenhum presidente fazer as coisas importantes que foram feitas no Brasil, até coisas que eram consideradas impossíveis. Quando o presidente Vargas quis fazer a Petrobras e fez, os americanos vieram aqui, os especialistas, né, dizer que no Brasil não existia petróleo. Mas o povo foi às ruas e disse, nós queremos a Petrobras. A Petrobras foi criada. O presidente Getúlio Vargas sancionou há quase 60 anos. E 50 anos depois, ela era uma das maiores empresas do mundo em petróleo e a única com tecnologia de ponta para a exploração no subsolo, debaixo, no mar. Então, o povo sempre esteve junto de quem quis fazer as coisas pelo país. Quando Juscelino quis construir Brasília, e a capital era aqui, nessa linda cidade, né? Faz até pena deixar realmente,
o povo compreendeu que interiorizar o país era importante. Centenas de milhares de brasileiros humildes foram a Brasília e construíram aquela cidade que hoje fez com que o centro-oeste do país se tornasse um celeiro de produção de alimentos para o Brasil e para o mundo, e é quem sustenta hoje os nossos dividendos, as nossas exportações, que lamentavelmente estão praticamente no país com tantas possibilidades, estão lamentavelmente direcionadas à questão da produção agrícola, quando podia ser um país industrial capaz de produzir e de enriquecer e de dar valor agregado aos seus próprios países. Então, nesse sentido, sem uma reforma do Estado, sem a preparação de partidos políticos que sejam instrumentos de transformação social, os partidos políticos, as pessoas reclamam, não são os partidos apenas, a instituição, assim como se fala. É uma classe política que trata os partidos políticos renunciando à política. O problema da política no nosso país, eu não sei como é o de vocês, é que os nossos políticos, em sua grande maioria, renunciaram à política. Se reúne o partido, ao invés de discutir política, discute coisas administrativas. Se reúne o Congresso Nacional e você ouve os discursos e você não acredita que seja um deputado federal, muitas vezes, falando. E mesmo um senador. Você fica dizendo, mas é possível, tanta coisa importante no país, e a pessoa está fazendo um discurso desse? Mas fazem. Portanto, sem essa consciência, e é uma consciência popular, por isso que eu acho que a educação política tem um valor extraordinário, né, de fazer isso. E nós levamos agora ao ar, nós temos aqui no Brasil, vocês não sei se tem nos países de vocês, uma coisa muito importante, os partidos políticos 2 vezes por ano, ele tem 10 minutos no horário nobre na televisão para fazer sua propaganda e tem 40 em sessões, em horário nobre também, rádio e televisão. E aí nós levamos um programa político, pela primeira vez, nós levamos um programa político sem fala de político, sem nenhum político aparecer. O único político citado, vivo pelo menos, foi o senador Capiberibe. E as pessoas dizem, você vai fazer um negócio desse, você vai ver a reação. Aí eu disse assim, o máximo que pode me fazer é me destituir da presidência, isso aí não tem grande importância, outro assume. Mas aí foi ao ar. E, diferentemente do que imaginava que eu ia receber muita reclamação dos políticos, porque eles não apareceram no programa do nosso partido, em horário nobre em todos os rádios e televisão do país, o primeiro telefonema foi do senador Capiberibe, foi do Beto Albuquerque, e de tantos outros deputados, senadores e até de governadores, assim, foi muito bom o programa. Foi muito bom o programa, porque as pessoas disseram a eles que o programa tinha sido muito bom. As pessoas que não são do PSB. Porque as pessoas do PSB gostarem, a gente tem que aprender a não falar para a gente mesmo apenas. Sobretudo, nós falarmos para os outros que estão nos observando e que esperam de nós algum resultado da nossa prática política. E o programa, na verdade, foi um sucesso, felizmente, né? E eu não fui destituído ainda. Pois bem, então, eu já falei demais, agora eu tenho que encerrar, agradecer, mas eu falei demais porque eu estou super entusiasmado. Beto Albuquerque, te agradeço pela coordenação desse trabalho de forma tão eficiente e quero dizer que estou muito satisfeito, muito feliz com esse dia, um dia muito profícuo e a presença de vocês todos, dos palestrantes e de vocês me alegraram muito e espero que amanhã continuemos agora numa reunião mais restrita a ser um trabalho tão bom quanto foi o de hoje. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Carlos Siqueira. Eu quero, ao final, companheiros, agradecer muito à militância do PSB do Rio de Janeiro, que esteve conosco aqui todo o tempo, os coordenadores da Fundação João Mangabeira, que terão o seu encontro amanhã, 9 horas, 8h30 da manhã, aqui no hotel, amanhã cedo, 8h30, reunião da coordenação, dos coordenadores da Fundação João Mangabeira. E a nossa coordenação socialista latino-americana, né, nós teremos um encontro agora somente com os representantes dos países e do nosso partido para tratarmos da organização burocrática do funcionamento da agenda e do regimento da coordenação socialista latino-americana. Os coordenadores da Fundação será na Sala Pontal, amanhã, 8h30, no 2º andar.
Eu só pediria aos secretários dos nossos movimentos organizados que a gente ficasse um pouco agora no final para tratarmos de um outro assunto, os nobres coordenadores. Grande abraço a todos, muito obrigado. De norte a sul e no país inteiro. E viva o Partido Socialista Brasileiro!